Olá a todos! A pedido do professor Ricardo Assis, hoje a gente vai mergulhar fundo na obra de um dos pensadores mais provocadores do século XX. Vamos juntos explorar a complexa e radical filosofia da liberdade de Jean-Paul Sartre. E olha, preparem-se, porque é um pensamento que vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente acredita sobre o que significa ser humano. Para começar, vamos direto para uma das frases mais conhecidas e talvez mais estranhas de toda a filosofia. O homem está condenado a ser livre. Peraí, condenado livre? Como assim? Parece uma contradição total, não é? Pois bem, é exatamente essa ideia, esse paradoxo, que está no coração do existencialismo de Sartre. E vai ser o nosso guia nesta análise. Então, para a gente desvendar essa filosofia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o princípio de que a existência precede a essência. Depois, a gente entra na estrutura da obra principal dele, o ser e o nada. Na sequência, vamos falar das consequências éticas disso, como responsabilidade e má-fé. E para fechar, a gente vê como tudo isso leva à visão de Sartre sobre o humanismo e a criação de si mesmo. Tudo começa aqui. Este é o ponto de partida, a pedra fundamental de todo o pensamento de Sartre. É uma ideia que quebra, de forma radical, com séculos e séculos de filosofia ocidental que sempre esteve em busca de uma tal natureza humana fixa e pré-definida. Olha só que inversão genial que o Sartre propõe aqui. O que ele está dizendo é, a gente não nasce com um manual de instruções, com uma essência ou um propósito já prontos. Nada disso. Primeiro, a gente simplesmente existe. Puf, a gente é jogado no mundo. E é só a partir daí, com as nossas ações, com as nossas escolhas, que a gente vai construindo quem a gente é. No fim das contas, somos o resultado do que fazemos de nós mesmos. Claro, essas ideias não apareceram do nada, né? O Sartre estava inserido num contexto muito específico. Ele dialoga com a fenomenologia do Husserl, com a ontologia do Heidegger, ele pega essas ideias e dá sua própria interpretação. Mas o fator decisivo talvez tenha sido a Segunda Guerra Mundial. Imagina só, um colapso total de certezas e de valores. É nesse cenário que a convicção dele se fortalece, a de que, no mundo sem garantias, a única coisa que resta é a nossa liberdade. Ok, agora a gente vai para a parte mais densa, o núcleo técnico da filosofia dele, que está na sua grande obra de 1943, O Ser e o Nada. É aqui que ele vai, digamos, construir os alicerces filosóficos para essa ideia toda de liberdade. Então, o Sartre basicamente divide a realidade em dois tipos de ser. De um lado, tem o ser em si. Pensa numa pedra. Ela é o que é, cheia, completa, idêntica a si mesma, sem consciência. Simples assim. Mas aí, do outro lado, tem o ser para si. E esse é o nosso modo de ser, o modo de ser da consciência. E aqui é que está o pulo do gato. A consciência não é uma coisa. Ela é um vazio, uma falta, definida justamente pela capacidade de se projetar para além do que se é agora. Essa citação é perfeita, vai direto ao ponto. A consciência, o para si, existe como uma espécie de buraco, de falta de ser. Ela não se define pelo que ela é, mas sim pelo que ela ainda não é, por aquilo que ela projeta a ser. É por causa desse espaço, dessa negatividade bem no nosso centro, que a gente tem a capacidade de mudar. E aí, a conclusão lógica disso tudo é que a nossa liberdade nasce exatamente daí. É porque a nossa consciência é essa falta, esse nada, que somos livres. Pensa bem, se a gente fosse completo e fechado como uma pedra, não teria como escolher nada, certo? Mas como somos fundamentalmente possibilidade, estamos sempre abertos a um futuro que nós mesmas vamos criar. A liberdade brota desse aparente vazio. Beleza. Se a gente aceita essa ideia de liberdade radical, precisamos encarar as consequências éticas disso. O que acontece quando a gente se dá conta disso? E como é que a gente lida com o peso que essa liberdade toda traz? Aqui a gente volta àquela ideia da condenação. Por que condenados? Porque não dá para fugir. É uma liberdade da qual não podemos abrir mão. Não tem um destino traçado, não tem uma natureza humana para a gente se escorar. E na visão do Sartre, não tem nenhum Deus para dar as regras ou as desculpas. Estamos sozinhos. Sozinhos com as nossas escolhas. E isso significa que somos 100% responsáveis por aquilo que fazemos de nós mesmos. E assumir essa responsabilidade toda traz, segundo Sartre, 3 sentimentos que são meio que inevitáveis. O primeiro é a angústia, aquela vertigem de perceber que somos nós e só nós os responsáveis. Depois vem o abandono, que é essa consciência de que estamos sós, sem um conjunto de valores pronto para nos guiar. E por último, o desespero. Mas atenção, não é um desespero que paralisa, é o contrário.
É a compreensão de que a gente precisa agir, fazer escolhas, mesmo sem ter nenhuma garantia de que vai dar certo. E como essa liberdade toda é, bem, angustiante, é muito comum a gente tentar fugir dela. Sartre tem um nome para essa fuga: má fé. O que é isso? É basicamente mentir para si mesmo. É o auto-engano que usamos para não ter que lidar com o peso da responsabilidade. Como quando fingimos que somos apenas nosso papel social, o médico, o estudante, o profissional, como se não tivéssemos outra escolha. Para deixar esse conceito bem claro, o Sartre usa um exemplo que ficou famosíssimo na filosofia. Ele nos convida a imaginar a cena. Estamos sentados num café em Paris, observando o garçom trabalhar. Repara bem, o garçom que o Sartre descreve não está apenas sendo um garçom. Ele está interpretando o papel de garçom. Os movimentos dele são meio mecânicos, teatrais, um pouco exagerados. É como se ele estivesse se esforçando muito para se encaixar perfeitamente naquele papel. E isso, para o Sartre, é um exemplo clássico de má-fé. Por quê? Porque, no fundo, ele não é um garçom. Ele é um ser humano livre que, a cada segundo, escolhe agir daquele jeito. E, ao fazer isso, nega todas as outras infinitas coisas que ele poderia ser. Muita gente olhou para tudo isso, angústia, abandono, desespero, e disse, nossa, que filosofia pessimista. Mas o Sartre rebatia isso. Ele defendia que, na verdade, o existencialismo é um humanismo. Só que, claro, um humanismo bem diferente e bem mais radical do que o tradicional. E aqui que vem o grande salto ético da filosofia dele. Para Sartre, quando a gente faz uma escolha, essa escolha não é só para nós. Ao escolher ser de um jeito, estamos ao mesmo tempo afirmando que esse é um jeito bom de ser, para toda a humanidade. Ou seja, cada ato nosso cria uma imagem do ser humano que acreditamos que deveria existir. A nossa responsabilidade, portanto, é gigantesca. Essa responsabilidade imensa leva naturalmente à ideia de engajamento. Liberdade, para o Sartre, não é ficar pensando na vida numa boa, não é algo abstrato. A liberdade só se concretiza na ação, no compromisso com as causas do mundo, com as lutas por justiça. É por isso que ele defendia que o intelectual tem o dever de se envolver, de se engajar politicamente para tentar mudar a realidade. Bom, estamos chegando à síntese de todo o esboçamento. A pergunta que fica é: se não temos uma essência pronta, se não há um propósito dado, qual é, então, a nossa tarefa na vida? A resposta do Sartre é, de certa forma, bem direta. O ser humano é um projeto. Não somos uma identidade fixa, pronta. Somos um eterno vir a ser. A nossa vida é como uma obra em aberto, e nós somos os únicos autores. A nossa essência, no final das contas, nada mais é do que a soma de todos os nossos atos. E essa frase talvez seja o resumo mais perfeito e poderoso de toda a filosofia do Sartre. Ele não nega que as circunstâncias, a história, a sociedade nos moldam. Claro que sim, mas o ponto dele é que somos nós que damos o sentido final a tudo isso. A liberdade não está no que nos acontece, mas no que fazemos com aquilo que nos acontece. E no final, a filosofia de Sartre não entrega respostas prontas. Pelo contrário, ela devolve a pergunta para a gente. Em um mundo sem um sentido dado de presente, onde cada pessoa é criadora de valores, a questão final fica em aberto. Se o sentido não é algo para ser encontrado, mas sim uma tarefa a ser construída, a pergunta que fica é: qual será a tarefa que cada um vai se dar?